Se você acompanha os noticiários, com certeza você viu aí essa confusão entre a CVM e os fundos imobiliários. Mais especificamente com o Maxi Renda, o MXRF11. Se você não entende nada de fundos imobiliários e quer entender toda essa confusão de uma forma bem simples, eu me chamo Alan de Oliveira e vou te explicar tudo isso nesse vídeo aqui. O que a gente tem que entender primeiro é o que é um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário é uma estrutura que detém um imóvel ou alguns imóveis e ele aluga esse imóvel para alguma empresa, algum negócio. Você pode comprar cotas desse fundo, ou seja, você vai comprar cotas desse imóvel e vai receber o aluguel mensal. Então, quem investe em fundos imobiliários está focado em rentabilizar mensalmente seu capital. Todo mês vai pingar um dinheirinho ali na sua conta. E o que aconteceu foi o seguinte: a CVM atuou o fundo MXRF11 alegando que ele não pode pagar dividendos por conta de um prejuízo contábil. E essa medida que ela teve com o MXRF ainda pode recorrer, não está em definitivo, o fundo vai recorrer à medida. O lance é que isso pode contaminar todos os outros fundos da indústria. Então, todos os outros fundos que também têm um prejuízo contábil podem ter o mesmo problema e isso contamina um grande universo. Só para vocês terem noção do universo, hoje no Brasil nós temos aproximadamente 1.500.000 investidores em fundos imobiliários, sendo que o Maxi Renda tem 500.000 cotistas, ou seja, cerca de 1/3 dos investidores de fundos imobiliários tem participação nesse fundo, ou seja, vai influenciar boa parte dos investidores em fundos imobiliários. Para vocês entenderem a situação, eu vou dar um exemplo para vocês aqui para ficar mais claro. Imagine que eu comprei o computador, comprei aqui o computador, esse computador custa R$10.000 e eu vou pagar ele em 2 vezes. Vou pagar 5.000 nesse primeiro mês e vou pagar 5.000 no mês seguinte. Então a gente tem o que a gente chama de regime de caixa. O regime de caixa ele conta o mês. Então ele vai contar no mês que saiu R$5.000 e ele vai contar no mês seguinte que saiu mais R$5.000. Quando a gente vai no regime de competência, a gente já bota aquele débito quando ele for gerado. Então, nesse mês, já conta que teve R$10.000 de débito. Mesmo que eu não tenha pago, eu só vou pagar no mês seguinte, mas já fez na contabilidade naquele mês. Por lei, os fundos imobiliários têm que pagar 95% do seu lucro baseado em um regime de caixa. Porém, houve questionamentos com essa interpretação que diz o seguinte: como é que você vai pagar dividendos se você está tendo um prejuízo contábil? E da onde vem esse prejuízo contábil, Alan? Todo ano, os fundos imobiliários têm que fazer uma reavaliação do seu imóvel. Ou seja, o valor do imóvel pode mudar. O valor daquele imóvel que estava, sei lá, de 10 milhões, agora ele está valendo 9 milhões por causa de qualquer condição do mercado. E se isso acontecer, é considerado um prejuízo contábil. Então, o fundo não vai poder pagar dividendos por conta disso. E foi isso que aconteceu no caso do Maxi Renda. Claro que não aconteceu só com ele, aconteceu com diversos fundos. Então, o valor do seu imóvel caiu por conta da reavaliação e o fundo está pagando seus dividendos para os cotistas. Porém, a CVM entrou e falou: você não pode pagar porque você está tendo um prejuízo contábil. E o que acontece? Você não pode pagar dividendos se você não está tendo lucro. Porém, a lei manda utilizar o regime de caixa, o que, no final do mês, na contabilidade, você efetivamente teve algum lucro ali para pagar para o seu cotista. Então, essa toda a confusão, a gente não sabe qual vai ser o fim da novela, para onde vai, como é que vai ser. O que é que você tem que ficar atento aqui? Isso influencia em todo modo como funcionam os fundos imobiliários. Então, muito provavelmente, isso vai ser revisto e vai voltar ao normal, vamos falar assim. Por que isso deve ser revisto? Porque todo mundo está aplicando no fundo imobiliário, a lógica, a promessa é você aplicar o seu dinheiro e todo mês receber o aluguel. Quando você entra nessa questão do prejuízo contábil, você não sabe quando você vai receber. Se o fundo quiser pagar para você, ele vai ter que te pagar de forma de amortização e não como dividendos. E isso cada vez mais vai baixar aos poucos o valor patrimonial daquele fundo. Então pode ser que você fique 2, 3, 4 anos sem receber algum dividendos até o fundo dar aquela baixa naquele prejuízo contábil. Então ele muda toda a estrutura de como funciona hoje os fundos imobiliários. E se isso passasse realmente a acontecer com o Maxi Renda, pode contaminar todos os fundos imobiliários. Particularmente, como eu comentei, eu não acredito que isso vá à frente,
pois as consequências serão muito grandes para o mercado financeiro. O mercado de fundos imobiliários começou a crescer no Brasil, chegamos a 1.500.000 cotistas e agora, se passar isso, vai ser uma pedrada para todo mundo, vai prejudicar diversos investidores. Eu particularmente acredito que isso não vai passar, por isso vai mexer em toda a estrutura de fundos imobiliários. O mercado já vem crescendo o número de investidores, 1.500.000 investidores hoje, e isso iria prejudicar diversos investidores aí no curto prazo. Claro que esse prejuízo contábil poderia ser compensado, mas a atratividade dos fundos imobiliários vai mudar. Mas a lógica por trás dos fundos imobiliários iria mudar, e iria ser outro tipo de avaliação para você ver se aquele negócio é interessante ou não. Fazendo um resumo aqui de tudo bem rapidinho, o valor do imóvel caiu, então teve um prejuízo contábil e por conta desse prejuízo contábil você não pode pagar os dividendos. Você tem que pagar em forma de amortização. E foi tudo isso o problema que foi gerado com relação ao Max Renda. Como falei, acredito que não vai mudar nada, vamos continuar da forma que está, as consequências seriam muito grandes, mas é possível que existam novos estudos, novos modelos para se negociar e se ajustar com relação a essa forma de fazer a contabilidade dos fundos imobiliários. Acho que existe aí questionamentos, tantos para os dois lados, porém tem que chegar ao meio termo. Essa mudança hoje em dia seria muito drástica para o mercado, as coisas teriam que ser adaptadas, teriam que ser reformuladas de uma forma mais tranquila. Então, particularmente, não acredito em grandes mudanças com relação ao mercado imobiliário no curto prazo, deve ficar tudo da forma como está. E lembrar também que a ideia da CVM é ajudar o pequeno investidor e não prejudicar. Como a CVM está sempre focada em ajudar o pequeno investidor, não acredito que ela vá tomar alguma medida que prejudique boa parte dos investidores em fundos imobiliários. Bom, então é isso, pessoal. Espero ter explicado para vocês aqui rapidinho, sem confusão, bem claro, toda essa treta entre a CVM e os fundos imobiliários. Mas eu particularmente ficaria tranquilo, tá? Não acredito que a CVM vai fazer nada para prejudicar os pequenos investidores. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Qualquer dúvida, só colocar aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. Um abraço e bons investimentos.